E em 84, deu-se a primeira visita de um presidente brasileiro à China, que foi a visita do Figueiredo. Foi isso que lançou o diálogo político Brasil-China e, de certo modo, enfim, pôs em marcha esse processo extraordinário de confluência, de convergência bilateral entre o Brasil e a China. E eu próprio tive ocasião de dar uma mão a esse processo com a ideia da parceria estratégica Brasil-China, lançada numa viagem feita ao Brasil pelo então poderoso tsar da economia chinesa, era vice-primeiro-ministro Zhu Rongji, e numa conversa com ele, enfim, eu comentei certas dificuldades que nós tínhamos na cooperação no projeto de satélite, que foi o primeiro eixo da relação Brasil-China. E ele lançou a ideia da parceria estratégica numa conversa com o presidente Itamar Franco, no início de 93. Meses depois, eu voltaria ao Brasil, a convite do já então chanceler Celso Amorim, para ser secretário-geral do Itamaraty, e tomei a iniciativa de sugerir o que foi feito, a criação do consulado em Xangai. Mas, para os senhores terem uma ideia, eu tenho aqui as estatísticas, o comércio Brasil-China, enquanto eu estava lá, e em anos posteriores, até o final dos anos 90, não passava de US$ 1 bilhão nos dois sentidos. Agora, vou lhes dar uma estatística triste. Eu fui outro dia verificar isso para me certificar. E se os senhores olharem nas estatísticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, os senhores verão o seguinte: em 1989, em suma, o ano em que eu cheguei à China, o ano em que houve a crise de Tiananmen, o Brasil tinha um produto bruto de mais ou menos 420 bilhões de dólares. E a China tinha um produto bruto de 340 bilhões de dólares. Menor do que o Brasil. O comércio exterior da China já era bem maior do que o do Brasil, mas porque a China, na época, era exportadora de petróleo e o Brasil importador de petróleo. De modo que é uma estatística algo desalentadora verificar que o Brasil, pouco mais de 20 anos atrás, tinha um produto bruto maior do que a China, e hoje a China está encostando nos 4 trilhões, nós, felizmente, arrancamos também, estamos hoje com 1 trilhão e 600 bilhões, mais ou menos, mas, enfim, a China nos ultrapassou em termos de tamanho da economia e em termos de participação no comércio internacional. Mas, enfim, o fato é de que, indiscutivelmente, bom, e hoje o comércio está na casa dos 20 e tantos bilhões de dólares, e a China, pelo menos momentaneamente, chegou a ultrapassar os Estados Unidos como nosso principal destino, como principal mercado para as exportações brasileiras nos primeiros meses desse ano. Eu vou encerrando por aqui, dizendo apenas que os dois países, naturalmente, hoje confluem em momentos decisivos de reforma, ou pelo menos melhoria da governança global. É o caso do G20 financeiro, em que os dois países, eu estive recentemente em Washington, e ouvi na Secretaria do Tesouro elogios enfáticos à maneira como o Brasil e, de certa maneira, a China também estão colaborando com esse esforço. E temos uma pauta comum importante na área de clima, embora a partir de posições diferentes, Brasil e China podem muito fazer nisso, podem muito fazer na área de energias renováveis, na área de alimentos, como foi mencionado, e eu espero o Brasil e China possam encontrar-se em algum momento como ambos na condição de membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é um desiderato muito antigo da política externa brasileira, que eu apoio de maneira entusiástica. Agora, vejo com preocupação, porque o assunto está parado, e a China, creio eu, veria com muito bons olhos a entrada do Brasil, mas tem sérias dificuldades em aceitar a entrada do Japão e da Índia, como seus pares na condição de membros permanentes do Conselho de Segurança. Em suma, eu acho que a visão retrospectiva da trajetória de cada país e da trajetória externa de cada país é algo que, de certa maneira, contribui para olharmos para o futuro. E eu vou terminar fazendo aí uma pequena propaganda. Eu cheguei há dias dos Estados Unidos e lá comprei um livro que tem muito que ver com perguntas que você fez, Marcel, e que eu recomendo aos senhores, chamado When China Rules the World, quando a China passe a governar o mundo. Esse livro acaba de ser lançado. Eu não cheguei a lê-lo todo, eu vi a parte final, as conclusões. Tem coisas muito interessantes e tem umas algo, digamos, exageradas na suposição de que a China vá se transformar, digamos,
na potência que governe o mundo. De certo modo, até algumas das conclusões estão em contradição com o título. Mas eu lhes recomendo comprar esse livro, eu ganho 60% do valor de cada exemplar vendido. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, embaixador Roberto Abdenur. Bom, caberá ao debatedor Henry Kissler. O Kissler, ele trabalhou na Comissão de Valores Imobiliários, foi chefe da assessoria da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, representou o Brasil em várias negociações internacionais e organismos financeiros. Atualmente ele está licenciado, né? E será, então, terá a árdua tarefa de conseguir debater depois de tantas questões que foram apresentadas pelo embaixador Marcel e pelo embaixador Roberto Abdenur. Obrigado, Lia. Bom dia a todos. Agradeço especialmente ao SEBRE pelo convite de estar aqui. Eu acho que eu posso, talvez, acrescentar um pouco, já que minha carreira no governo sempre foi no lado econômico, e é interessante essa diferença de visão, às vezes, que o lado econômico tem do diplomático, né? Só para começar, Lia, você estava mencionando aqui as negociações que eu participei, ainda bem que você não leu, porque foram exatamente ALCA, Mercosul, União Europeia, rodada Doha do OMC, o ingresso do Brasil no OCDE e, recentemente, mudanças climáticas, ou seja, tudo que não funcionou, eu estava dentro. Bom, mas como o nosso assunto aqui é China, mas antes eu achei interessante, né, o patrocínio aqui do DFID, eu acho sempre engraçado, sempre os ingleses tentando nos entender. Me perdoa, eles nunca vão conseguir. Isso começou desde a época ali, né, da construção das estradas de ferro aqui no Brasil, que a gente inventou a expressão para o inglês ver, o brasileiro só trabalhava quando o inglês olhava. Eu lembro agora no Ministério da Fazenda, quando a gente ia assumir a presidência do G20, foi 2008, em 2007 os ingleses colocaram uma pessoa lá dentro para trabalhar com a gente, meio com esse objetivo de entender o porquê. Bom, essa pessoa não só conseguiu não entender nada, como depois resolveu pedir demissão da Inglaterra e começou a morar aqui lá no interior de Goiás, de tanto que gostou aqui da nossa maneira, né, para os ingleses, assim, o evento está um ano antes, vocês já começaram a organizar? Um ano, isso aí... Me pergunta de novo 30 dias antes, né? Enfim, e aí onde entram os chineses nisso, né? Eu tive a oportunidade, há 3 anos atrás, de fazer uma visita de praticamente um mês à China, a convite do governo chinês. O mais difícil foi me esquivar das obrigações oficiais para fazer uns passeios sozinho. Isso foi o mais complicado, mas isso é necessário quando você quer conhecer um país. A primeira diferença que me vem à cabeça depois da minha experiência hoje de manhã é o metrô. O metrô de Pequim é aquele negócio fantástico, reloginho de tantos em tantos minutos, vem, né? Todo mundo ordenadamente entrando, saindo, se tivesse algum sistema de alarme, todo mundo ia para a portinha corretamente. Bom, eu aqui hoje de manhã, uma viagem que deveria levar 15 minutos, levou meia hora. E para aqui, freia daqui, sem o ar-condicionado ali. A gente ainda tem muito que aprender nessa parte de organização, né? Em compensação, os táxis eu achei algo muito parecido. Primeiro que tanto os cariocas quanto os chineses tentam falar inglês, mas não conseguem. Acho que mudou um pouquinho aqui depois da Olimpíada. E eu sabia que eu tinha um cartãozinho de vida aqui, que era o meu cartão do hotel com endereço em chinês. Cara, se eu perdesse aquilo, o que eu faria naquele contexto? Isso é uma coisa que me pergunto até hoje, né? A gente é um grande analfabeto na China. Mas, falando a sério, a minha grande impressão, quando eu voltei de lá, estava no avião pensando, tem algo errado. Eles são os capitalistas, nós somos os socialistas. Tem algo muito errado nesse negócio. Por quê? Na China não existem, nem de longe, os benefícios que nós temos aqui, né? Começaram lá na Alemanha e na França, década de 1890, onde veio a discussão se o Estado deveria ou não amparar